Olá, minha gente, boa tarde a todas, a todos. Como fazemos todas as quartas-feiras, nós estamos iniciando a nossa conversa semanal a respeito dos principais temas da nossa realidade. Hoje é 4 de agosto e eu quero deixar aqui então o nosso cumprimento para o pessoal que nos verá fora desse horário e renovar aqui os pedidos para que vocês compartilhem no Facebook, curtam o nosso canal no YouTube, no Instagram, que nos ajude, enfim, a dividir as informações e trocar opiniões. Nós trouxemos hoje para a nossa conversa 3 temas que estão muito ligados entre si. Primeiro as novidades a respeito aqui da pandemia. Nós vamos tratar em seguida da agenda econômica, que nós vemos avançar no Brasil, a agenda do Programa Econômico Neoliberal, trazendo aqui alguns temas desta semana, né? E depois nós vamos falar do que vem por aí ainda, né? E do que foi aprovado essa semana no Congresso, que parece que esse processo vem se acelerando. Então, a respeito da epidemia, o que é que nós temos de novo? Nós temos observado no Brasil que os acontecimentos da Europa e da Ásia chegam aqui com algum atraso, não é? Foi assim no início da pandemia, foi assim com o surgimento dos casos mais graves, o crescimento do número de casos e óbitos. E agora nós estamos vendo na Europa, né, a situação no Brasil, nós sabemos que ela vem melhorando, né, à medida que a vacinação avança. Atingimos ontem, né, 20% da população vacinada, o que já é um alento, né? Eu estou falando de população que recebeu as 2 doses, porque só com as 2 doses nós temos a segurança da imunização. Então 20%, e se nesse ritmo nós provavelmente chegaremos ao final do ano com uma situação muito mais tranquila do que aquela que nós evitamos hoje. Mas é importante ressaltar que o número de casos e de óbitos, embora em declínio, é ainda muito alto no Brasil e gera preocupações. Não há nenhum motivo, portanto, para que nós relaxemos os cuidados de distanciamento social, de uso de máscara, né? E de evitar os ambientes fechados, enfim, todas aquelas medidas necessárias para enfrentar a epidemia, especialmente a vacinação com 2 doses. Bom, as novidades a respeito são o seguinte: na Europa e na Ásia, nós estamos vendo vimos o aparecimento e está havendo uma nova onda causada pela variedade Delta, né? Entre as várias mutações que o vírus sofreu, 4 ou 5 delas têm importância clínica, porque mudaram o comportamento do vírus. Uma delas, a mais recente, é a variante Delta, que surgiu na Índia e que atingiu a Europa e a Ásia. Nós estamos vendo uma nova onda, então, no Reino Unido, né? Na Indonésia, na China, na Ásia, nos Estados Unidos e em vários outros países da Europa, como a Espanha, por exemplo, a Itália, que vem sofrendo um aumento no número de casos. Por que isso acontece? Por 2 razões. E o que isso implica? Quais as implicações da variante Delta? Primeiro, ela é mais contagiosa, né? Ela se espalha com maior facilidade. Ela tem um índice de replicação maior do que as outras
variantes. Por quê? Porque ela tem uma mutação na proteína S, né? A proteína da espícula, né? Que a proteína é chamada de spike em inglês, né? Essa mutação faz com que ela tenha mais facilidade para penetrar nas células humanas. E nós sabemos que o vírus se reproduz dentro das células. Então ela é mais infectante, ela se espalha mais que as outras. A segunda coisa é que ela também produz quadros clínicos mais graves do que as variantes anteriores. E a terceira é que ela atinge, ela infecta com mais gravidade as pessoas já vacinadas, né? A ponto que alguns países da Europa já estão discutindo, né? Cada um está, entre esses países que eu citei e outros, cada um está adotando as medidas mais adequadas para tentar conter essa nova onda, né? Entre as medidas está, por exemplo, a China fez um lockdown muito forte na região de Wuhan, onde que é uma cidade de 12 milhões de habitantes, onde essa variante está circulando, na tentativa de conter. Outros países estão falando já numa dose de reforço da vacina, né, uma terceira dose, para evitar as infecções ou para minimizar as infecções pela variedade Delta. Aqui no Brasil, nós deveríamos estar já com a barba de molho, né? Porque se isso está acontecendo na Ásia, na Europa e na América do Norte, muito provavelmente nós teremos a replicação disso no Brasil num outro momento, a não ser que a vacinação caminhe muito rapidamente, né? Então, infelizmente, a gente não está vendo ainda nenhuma movimentação do Ministério da Saúde, continua inerte, deixando para que os estados e os municípios adotem as medidas, né, de forma individualizada. Enquanto isso, é importante a gente destacar que a crise sanitária ela não influenciou o avanço do programa econômico do atual governo. Quer dizer, as medidas de adequação da economia a esta visão neoliberal de direita e até de extrema direita, entreguista do atual governo, já começa, na verdade, no governo anterior, no governo Temer, ela vem avançando de forma muito célere, né? Ela não se deixou, enquanto nós estamos preocupados, temos que estar preocupados com os efeitos da epidemia na economia, as mudanças vão sendo feitas, né? Os exemplos são aí a reforma trabalhista, né, que já foi feita, agora a reforma administrativa que vem por aí, e as privatizações, né, que continuam caminhando a todo vapor. Eu quero discutir com vocês esse modelo econômico, e a respeito das privatizações eu fui pesquisar e fui buscar os dados. Por exemplo, parece que a bola da vez agora, depois de passar no Congresso a privatização da Eletrobras, né, que ainda não se concretizou, mas já está aprovada pelo Congresso Nacional, que tem as implicações que nós já discutimos aqui, o efeito na elevação da conta de energia elétrica, né? Como houve o efeito da privatização das refinarias no preço dos combustíveis, os Correios parece que são a bola da vez. Está se falando em brevemente a proceder à privatização do Correio. Aí nós vamos ver. Não, mas o discurso é de que os Correios precisam ser privatizados porque são uma empresa estatal muito pesada, né, que dá prejuízo, que não... Então, portanto, não interessa ao país manter essa empresa. Aí nós vamos pesquisar e nos últimos 20 anos, na verdade, os Correios deram 12 bilhões de reais de lucro. O jeito que está funcionando, né? No momento, inclusive, que a venda pelo
comércio pelo e-commerce vem aumentando e as entregas vem aumentando, e a tendência é que os Correios fiquem ainda mais rentáveis. Mesmo assim, apesar de todas as crises que dizem que os Correios enfrentam, o lucro foi de 12 bilhões. E para onde que vai esse dinheiro? 73% desses 12 bilhões acabaram sendo devolvidos, ou melhor, foram para o Tesouro Nacional, isso é, foram entregues ao governo federal para financiar, para entrar para o Orçamento Geral da União e financiar obras, programas sociais. Então, nós vamos abrir mão dessa receita a hora que vendermos Correio. Não haverá mais esse aporte. E esse dinheiro passará a ir para um fundo de investimento, né? Provavelmente um desses fundos estrangeiros que acabará comprando os Correios. Então isso é uma... E ainda nessa linha, eu quero recomendar para vocês, tem um artigo muito interessante que está aqui na nossa página no Facebook, nós compartilhamos hoje, do doutor Paulo Clias, né? Que é um economista, né? Um doutor em economia, fazendo uma análise a respeito do comportamento da parte financista do capital no Brasil, né? Não aquele capital produtivo que está na indústria, ou que está no comércio, ou que está na agricultura, que mantém uma empresa, que gera riquezas, que gera empregos, mas esse capital que especula, né? O que está no sistema financeiro. E ele foi ver o seguinte: essa financeirização da economia, que é uma tendência mundial, mas que no Brasil ela é muito mais intensa por conta do modelo econômico, né, que nós estamos vivendo. Ele foi analisar os resultados dos bancos no último trimestre, ou seja, no segundo trimestre de 2021, e comparou com 2020, o mesmo período. E percebeu o seguinte: ele pegou lá 2 bancos e fez a análise. O Santander teve um lucro líquido de 4,1 bilhões no segundo trimestre de 2021. 100% maior, 102% maior do que havia sido o lucro no ano anterior, em 2020. Então você veja, durante essa crise toda, às vezes a gente tem a economia caiu não sei quanto, as empresas estão em dificuldade, as pessoas estão endividadas, toda essa crise, esse caos econômico que o Brasil vive, não atinge todos igualmente, né? Aí está um exemplo. Quer dizer, em plena crise, o Santander elevou-se a rentabilidade, dobrou a rentabilidade nesse trimestre. E o Itaú não foi diferente, foi melhor ainda. O lucro foi 7,6 bilhões, né? E o que representa uma elevação de 120% em relação a 2020. Eu estou trazendo esses dados para que a gente perceba, não é, que esse modelo econômico não é por acaso e que não é uma crise fatalística que a gente enfrenta, é parte do modelo econômico, porque isso é uma forma de transferir dinheiro da população de forma geral, daqueles que têm menos, para esses grandes grupos econômicos que estão lucrando como nunca, né? Este é um dos setores analisados, que é o setor financista, mas se nós pegarmos a mineração e o agronegócio exportador, nós veremos que não é muito diferente a situação. Eles estão tendo lucros muito altos e são exatamente os setores da economia brasileira que geram poucos empregos, né, e que pagam muito pouco em impostos, porque tem isenções, né, tem benefícios fiscais especiais que não afetam a maioria da população. Então é isso. É uma forma injusta, né, de ampliar as injustiças no Brasil. Um país que tem uma das maiores desigualdades sociais do mundo, né, onde 1% da população fica com metade da riqueza nacional, nós estamos aprofundando isso, né? É uma enorme injustiça, porque concentra patrimônio e concentra renda.
Então é isso que nós estamos vivendo e nós temos que ter compreensão disso, porque isso passa pelo Congresso Nacional. Por exemplo, essa política aí de autonomia do Banco Central passou pelo Congresso Nacional. E é o Banco Central hoje que estabelece, que controla toda a política bancária altamente concentrada em meia dúzia de bancos, né? Isso é igual em todo mundo? Não é igual, né? Países da Europa, como a França, a Alemanha, por exemplo, tem uma rede bancária descentralizada. Grande parte da poupança desse país está em caixas econômicas regionais ou até municipais. O município tem o seu banco, a região tem a sua caixa, onde as pessoas depositam o seu dinheiro e esse dinheiro é destinado para financiar projetos nesta região, né? Com juros muito baixos, o que diminui a rentabilidade, porque essas instituições não buscam o lucro a qualquer preço e dinamizam a economia, porque fornecem crédito barato. No Brasil, o spread bancário, isso é aquela diferença entre o que o banco paga quando capta o dinheiro, quando remunera o dinheiro que você deposita, e aquilo que ele cobra quando empresta, é a mais alta do mundo, está entre as mais altas do mundo. E isso leva a essa situação de penúria da economia, né? Isso somado ao desemprego que nós temos é uma das causas do desemprego, porque se você não financia, se o juro é alto, você não gera empregos, né? E aí você tem mais da metade da população endividada no Brasil, devendo. Por quê? Porque a taxa do cartão de crédito, do cheque especial, de qualquer tipo de empréstimo é altíssima, e as pessoas que entram, os consumidores e as empresas, especialmente as pequenas empresas, os microempreendedores individuais que não têm poder de barganha com o banco, eles pagam taxas muito altas, incompatíveis com a sobrevivência no mercado. Então essa é a realidade da nossa economia, que a grande imprensa não discute, né? Porque não interessa, porque todos eles, esses órgãos da imprensa comercial poderosa, estão atrelados aos interesses desse mercado, estão ganhando dinheiro com isso. E com as privatizações, né? Por exemplo, os Correios, que vão ser lá uma forma de ter um grande negócio que vai dar lucro para esse sistema, para esse setor financeiro. Então, nós temos que ter consciência disso e consciência de que quem pode mudar isso é o Congresso Nacional, né? E o problema todo é que não muda. Por quê? Porque basta ver o que aconteceu agora no projeto de legalização ou de facilitação da legalidade das terras griladas, que foi aprovado essa semana no Congresso Nacional, né? É um projeto que praticamente anistia todo mundo que grilou terras. E não é pouco. Aí foi para votação na Câmara dos Deputados, 296, eu anotei aqui, deputados votaram a favor. Apenas 136 deputados votaram contra. Quer dizer, então isso é a realidade do nosso Congresso Nacional, dos nossos deputados e dos nossos senadores, que estão lá defendendo os interesses, alguns legais, outros ilegais, né? Mas todos eles do grande capital, especialmente do grande capital financeiro. Bom, isso tudo leva a essa situação que nós temos, né? E vem por aí mais uma medida, que essa é a pá de cal no serviço público brasileiro, que é a famosa reforma administrativa. Eu insisto aqui, porque ela está para ser votada, e eu acho que ela vai acabar sendo aprovada no Congresso Nacional. Pode ser que uma emenda ou outra minimize o processo, mas o conjunto de forças que sustenta o governo Bolsonaro, que eu já falei aqui, né, que são ligadas ao grande capital, que são o Centrão, uma parte dos militares, todos eles ligados ao grande capital financeiro, e principalmente os financistas, eles vão aprovar essa reforma, que vai fazer o quê? Vai dificultar a vida do trabalhador público, do funcionário público, reduzindo estabilidade, salário, direitos,
e vai abrir a possibilidade de serem criados no Brasil mais de 1 milhão de cargos de confiança, que são aqueles cargos de livre provimento, onde o administrador que está no poder indica, né, quem ele quiser para ocupar esse cargo e demite a hora que ele quiser. Nós sabemos que os nossos municípios estão inchados com isso, a nossa realidade aqui em Ourinhos é uma realidade sobejamente conhecida, né? E aí o executivo faz um acordo, constrói uma maioria na Câmara de Vereadores, né? E eles administram esses cargos de confiança no interesse político deles, do executivo e de parte do legislativo, e a conta vem para os trabalhadores, que perdem remuneração, perdem direito, e sobretudo vem para os cidadãos, que têm um serviço público de qualidade piorada por conta deste inchaço fisiológico, clientelista dos cargos de confiança. E com essa medida, se for aprovada como está, vai ser uma farra que vai levar a gente a ter mais de 1 milhão de cargos, além das facilidades para as terceirizações. Então é isso que eu trago aqui para vocês hoje. Eu insisto muito nessas questões, porque são questões cruciais para a gente entender o futuro do Brasil, ou melhor, para a gente entender o quanto o futuro do Brasil vai sendo comprometido por essas políticas de destruição do poder público, do poder do Estado e de atender o grande capital financeiro. Isso é o que nós estamos vendo aí. Temos aí, por exemplo, agora que está na justiça, a fusão entre o ICMBio, né, e o IBAMA. Quer dizer, é uma outra forma. Então, por um lado, você retira a fiscalização do desmatamento, das queimadas, da grilagem, e por outro lado, você legaliza aquilo que já foi feito. Entendeu? Então, você não fiscaliza, deixa a coisa acontecer e depois você faz uma lei e diz, agora já está feito, então está bem. Isso é legal, não tem problema, segue a vida. Né? E as pessoas já ganharam dinheiro com isso. Muitas vezes a gente perde tempo com questões menores. Agora a discussão aí esses dias, vamos fazer o voto impresso, o voto não vai ser, senão a eleição não é limpa, não sei, isso é uma besteira enorme, né? Isso tudo é feito para desviar a nossa atenção, né? Como a CPI tem revelado coisas cabeludas no Ministério da Saúde. É importante a CPI? Importante, espero que ela chegue, aprofunde as investigações e exponha realmente o que é que aconteceu. Mas essa não é a questão essencial do país. A questão essencial do país é o modelo que nós queremos para o nosso desenvolvimento. Nós precisamos reindustrializar o país, gerar empregos bons na indústria, investir em ciência e tecnologia, gerar empregos, né? Criar frentes de trabalho nos municípios para recuperar a infraestrutura, investir em economia verde, saneamento básico, né? Não é possível, em pleno 2021, nós continuarmos degradando um modelo de desenvolvimento que depreda o meio ambiente, está na contramão do que o mundo está fazendo. O mundo todo está investindo fortemente em ciência e tecnologia, na questão da comunicação, né, de plataformas de comunicação e, sobretudo, na economia verde, né, que é o que vem por aí, é o que nós temos que estar investindo em agroecologia, em produção sustentável, em produção de alimentos, em geração de empregos, porque a situação do Brasil é essa, recorde de desemprego, né? Recorde de inflação dos últimos tempos, especialmente de alimentos e de energia, né? Um recorde de endividados, boa parte do país endividado, e mais da metade da população, isso é, cada 10 lares brasileiros, 6 estão em situação de insegurança alimentar. Quer dizer,
não sabe se vai ter comida amanhã, se vai ter alimentação adequada. Né? Essa é a realidade que nós temos que estar discutindo e precisamos discutir em cada município, em cada Câmara de Vereadores, com cada prefeito, nas assembleias, com os governadores, que a maioria deles rezam nessa cartilha neoliberal e estão fazendo políticas muito parecidas com essa política que nós mencionamos aqui, que é a do governo federal. E os municípios também, que não ficam atrás. Né? Você não vê nenhuma política criativa voltada para esses setores acontecendo nos municípios. Bom, pessoal, era isso que nós tínhamos para hoje. O Sidney mandou boa noite. Boa noite para o Sidney, para quem está nos vendo agora, para quem nos verá depois. Agradecer a presença de vocês, fazer um pedido ou renovar para que vocês compartilhem essas ideias, as informações, essa questão, né, que eu coloquei aqui da economia, porque isso é questão central para a qualidade de vida da nossa população e das próximas gerações, dos nossos filhos e dos nossos netos, né? Para a saúde financeira das nossas empresas, nós precisamos ter mercado interno, ter uma população instruída, desenvolvida, com acesso a trabalho de boa qualidade, a emprego de qualidade, com estabilidade para poder ter acesso ao crédito. Nós precisamos baratear esse crédito para dinamizar a economia, para que as nossas pequenas e micros empresas cresçam, né? Cresçam de forma sustentável, e esse é o desafio, tá bom? Obrigado a todas, a todos e até a próxima.